Pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa nossa segunda etapa de Atos capítulo 2 e nós queremos ter esse tempo juntos mais uma vez e eu gostaria de começar falando sobre Atos capítulo 1, fazendo uma pequena retrospectiva. Primeira questão que nós vemos foi que Lucas relatou as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar a Teófilo. Então ele fala do que aconteceu neste primeiro momento em que Lucas relata o que estava acontecendo a Teófilo. Um segundo assunto que foi falado é quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós falamos que a palavra poder, ela vem do grego dínamo, dunamis, que quer dizer dinamite, e que há um poder que vem do Espírito Santo para limpar o pecado, para purificar as nossas vidas, para fazermos semelhantes a Jesus. Também ser testemunha. Testemunha quer dizer que você pode até dar a sua vida por causa do Senhor. Este é algo especial também que o Senhor nos ensina, em que nós recebemos poder para testemunhar, recebemos poder para sermos testemunhas aonde o Senhor nos chamou. Um outro assunto que nós falamos sobre a ascensão de Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam olhando e perguntam, um anjo chega e pergunta: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus voltará para buscar os seus. Então a sua igreja, o seu povo reunido, o seu povo que tem a marca do sangue, o povo de Jesus que o conhece, que o recebeu, vai poder participar dessa segunda vinda. Também nós vemos que havia unidade na oração. Eles estavam juntos orando, buscando o Senhor e queriam ter essa experiência do enchimento com o Espírito Santo. Eles, para receberem a promessa do Senhor, então eles estavam orando juntos, buscando o Senhor juntos. Olha que maravilhoso isso, quando estamos juntos há um poder sobrenatural. E na última parte do livro, do capítulo 1, fala da escolha de Matias. Como Judas se suicidou, Deus então conduz os seus discípulos para escolherem alguém para ser o seu substituto e escolheram Matias para participar deste momento. Agora entramos no capítulo 2 de Atos. Nós vamos ver que nesse primeiro momento, do Atos 2, do 1 ao 4, depois você lê e acompanha esse texto. Eu tenho recomendado que você possa ler o texto todo, o capítulo todo, com o pessoal que está assistindo e participando dos grupos online. Mas esse primeiro momento diz que o Espírito Santo desceu, ele veio do céu. O Cristo que subiu aos céus, ele enviou o Espírito para habitar em nós. Esta foi uma pergunta que me fizeram. Qual que é a diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento, do Espírito Santo para o Novo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava nos templos, no tabernáculo, e no Novo Testamento o Espírito Santo habita em nós, ele faz morada em nós. Este é o maior privilégio que nós temos, de sermos cheios com o Espírito Santo, porque ele vem habitar em nós. Esta experiência foi marcante, que foi no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia a cada 50 dias depois da Páscoa. Esta festa foi ordenada pelo Senhor para celebrarem as colheitas, celebrarem este tempo de que o Senhor tem abençoado depois da Páscoa. E esta festa vinha gente de todos os lugares. Vinham pessoas, você vai ver na continuação do texto, que vinham pessoas de vários lugares que participavam da festa, que deixavam suas casas e vinham para Jerusalém para celebrar a festa. E neste momento, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam juntos. Como falamos no capítulo 1, oravam juntos. Aqui estavam todos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um barulho como de um som. E
encheu a todos que estavam ali. Veio o Espírito Santo e derramou sobre eles, como cumprimento da promessa de Joel 2, em que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta promessa se cumpre em Atos capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo foi celestial, não foi produzido, ensaiado ou fabricado. Ele aconteceu do céu. Foi Deus quem criou essa questão. Foi Deus que abençoou aquilo que se denomina ser cheio ou ficar cheio. Nós utilizamos essa palavra batismo. A palavra batismo quer dizer cheio de alguma coisa. No nosso caso, cheio de água, quando batizamos nas águas, ou cheio do Espírito Santo. É algo que ninguém pode reproduzir, ninguém pode fazer da forma que nós achamos que deve ser, ou linguagens de oração, ou cópia. Não é assim que funciona. O Senhor tem uma forma de encher a cada um, mas naquele momento todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram só alguns, não foram alguns escolhidos, não, foram todos. Deus presenteou a todos com este derramar. Você vai ver que essa palavra derramar aparece no capítulo 2, 17, 18, capítulo 10, 45 e em Atos 10, 47 fala sobre receber o Espírito Santo. Bom, há algo muito importante que aconteceu, que foi o derramamento do Espírito veio como um som. Não foi um barulho, não foi uma algazarra, não foi uma falta de ordem, mas foi um som do céu. Foi um som que veio de Deus. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível. Todos puderam ver, presenciar. Ele foi público. E esse impacto atraiu muita gente. Muita gente veio ver o que é que estava acontecendo, o que era aquele, para muitos era um barulho, mas o que era aquele como um som? Era tipo um som. Interessante que tem coisas que nós vamos perceber, mas não vamos compreender. Porque o Espírito Santo, ele tem a sua forma de agir. Também o Espírito Santo foi derramado como um vento. Não diz que era um som, não diz que era um vento, mas era como um vento, como um som. O vento é o símbolo do Espírito Santo. Tem até na palavra hebraica, ruach, quando o Espírito soprou vida sobre o homem. É a mesma palavra para vento, para respiração. E ele então, este símbolo do vento do Espírito Santo veio para mostrar a sua soberania, também trazer a paz. Ele é livre, ele sopra para onde quer e da forma que o Senhor quer fazer. Este vento do Espírito, ele veio e encheu a todos. Também o derramamento do Espírito vem em línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, era como de fogo. Você vai ver que o fogo na Bíblia é um símbolo também do Espírito Santo. Deus se manifestou na sarça com Moisés, em fogo ardia e não se consumia. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas alguns anos atrás eu tinha um disco de vinil, aliás, um bom tempo atrás, tinha um disco de vinil e queria queimar aquele disco. E coloquei fogo, álcool, estava eu e minha mãe e a gente não queimava aquele disco. E interessante, com oração, aquele disco se queimou. Mas é importante perceber que quando Salomão, por exemplo, consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. No Monte Carmelo, Elias orou e o fogo desceu. Deus é fogo, sua palavra é fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, porque ele limpa o nosso pecado. Ele nos purifica através do batismo com o Espírito Santo. Jesus batiza com fogo e o Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. Também o derramamento do Espírito Santo ele traz uma experiência pessoal de enchimento com o Espírito Santo. Eu não posso
utilizar a minha experiência para ser a sua, mas é algo pessoal. Aqueles que haviam recebido o Senhor, que tinham experiência com o Senhor, quem é de Cristo tem essa experiência de poder participar dessa natureza de Deus, de encher a nossa vida. Se você ler lá em Romanos 8, versículo 9, quem tem o Espírito, esse é dele, participa dele. Também em João 3 nós vemos que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Este é o grande privilégio que nós temos de participar da obra do Senhor através do seu Espírito, sermos cheios dele. Por que nós precisamos desse enchimento? Como nós falamos no capítulo 1, nós precisamos desse poder que limpa, desse poder para poder anunciar o Evangelho. É o poder de Deus para ser testemunha até, se necessário for, dar a sua vida. Lembre-se de Estevão. Estevão foi apedrejado e ele olhou para os céus e viu o Senhor assentado à destra de Deus. É o poder de Deus. Ninguém pode receber o Espírito Santo que não tenha recebido a Ele. Esta é uma experiência que Deus dá particularmente a cada um. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio dele. Como nós falamos também um pouquinho a semana passada, eu posso ter o Espírito Santo comigo, nós acreditamos assim. Nesse primeiro momento que eu entrego minha vida ao Senhor, eu tenho o Espírito comigo, e então quando eu recebo o Espírito Santo, ele passa a fazer parte de mim, ele é parte de mim, ele está presente, é ele quem dirige, é estar completamente cheio do poder de Deus. Agora, você vai ver que aparecem línguas como de fogo. Você vai poder fazer uma comparação entre Gênesis 11, do 1 ao 9, quando Deus confundiu as línguas ali, porque eles estavam achando que eles eram melhores que Deus, eles iam construir uma torre até os céus, e então Deus trouxe confusão ali entre eles. Olha a diferença no Pentecostes e em Babel. No Pentecostes não houve necessidade de interpretação. Todos ouviam falar na sua própria língua materna. É como se eu estou falando português aqui para vocês e uma pessoa que fala japonês estava entendendo japonês. Esta era a maravilha daquele momento, em que o Senhor permitiu que eles pudessem entender na sua própria língua materna. Não está falando de línguas angelicais ou ininteligíveis, mas era inteligível na sua própria língua. Em Babel, eram línguas ininteligíveis, ninguém entendia o que o outro falava. No Pentecostes foi um ajuntamento de pessoas que vieram de vários lugares, judeus que estavam dispersos e que vieram para os lugares, dos vários lugares, para cultuar em Jerusalém. E houve isto ali, esse derramar do Espírito Santo foi no ajuntamento. Em Babel foi dispersão. Foi um momento que Deus quis colocar ordem na casa. Também foi fruto da oração perseverante a Deus. Estavam unidos em oração. E em Babel foi rebeldia. Quando há rebeldia, Deus não abençoa. Também eles falavam as grandezas de Deus no Pentecostes. E em Babel eles se enalteciam, achavam que podiam ser maiores que Deus. E também o céu desceu à terra. No Pentecostes, o Espírito Santo veio do céu. A Bíblia diz que veio do céu um som. E a terra, em Babel, a terra tentou subir aos céus. Eles quiseram ser maiores que Deus. Acharam que eles podiam ser maiores que Deus. Este é um milagre espetacular da palavra de Deus. Deus quebrou as barreiras. Pessoas que vieram de vários lugares ouviram-se falar na sua própria língua. Não era um engano ou um milagre apenas de audição e de fala, mas eles pensavam que estavam falando em outras línguas e os de fora começaram a entender o que eles falavam. E isso foi um milagre extraordinário. Olha a diferença entre as línguas de Atos e as línguas em 1 Coríntios.
As línguas em Atos eram pregação, falavam aos homens. As línguas em 1 Coríntios, em oração, eles falavam com Deus. As línguas em Atos eram entendidas por diversos grupos. As línguas em 1 Coríntios eram ininteligíveis. Havia necessidade de intérprete. Até o apóstolo Paulo diz, olha, se chegar alguém na igreja que fala em línguas, ninguém vai entender. Eu prefiro que vocês profetizem do que falem outras línguas. Mas, neste momento de Atos, foi algo específico para que eles pudessem entender. Foi um lugar específico, um tempo específico para evidenciar a recepção do Espírito Santo. Já em 1 Coríntios, as línguas são um dom espiritual que continua sendo dado a alguns. Não é como alguns pensam que todos têm que falar em outras línguas. Não. Acreditamos que é um dom que Deus dá para quem Ele quer. Tanto é que nós conhecemos pessoas, talvez você conheça, que não falam em outras línguas, mas conheço pessoas que falam em línguas. E isso mostra que Deus dá para quem Ele quer. Do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não é do nosso jeito. E eu vou mandar para vocês também um estudo sobre dons espirituais. Depois vai chegar para vocês. Mas esse momento foi muito especial. Em Atos eram dialetos, línguas faladas e não entendidas. Quem fala em Coríntios profere mistérios e ninguém entende. Em Atos não precisaram de intérpretes, olha que maravilhoso. Em Coríntios não deveriam usar em público, a não ser que houvesse intérprete. Tinha que ter intérprete em Coríntios. Em Atos eram faladas por todos que estavam cheios do Espírito Santo. Em Coríntios é um dom espiritual concedido não a todos, como nós falamos. Em Atos são profecias, a proclamação das virtudes de Deus aos homens, a anunciação da palavra. Isso quer dizer profetizar, é proclamar a palavra, anunciar a palavra. Eles faziam isso. Já em 1 Coríntios são orações, palavras dos homens a Deus, em que fala-se a Deus de uma forma que não se entende. Em Atos eram evidências de que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios não tem conexão com a plenitude do Espírito Santo, porque quando a pessoa recebe o dom, ela já recebe cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Em Atos, aquelas línguas cessaram. Em 1 Coríntios, essas línguas continuam a acontecer, continuam a existir. Agora, indo um pouquinho para frente no texto, você vai ver a perplexidade da multidão. Eles estavam perplexos. E alguns disseram, eles estão bêbados. Às 9 da manhã, como alguém pode estar bêbado? Disse Pedro, que se levantou. E então ele tem um discurso dizendo de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e que vocês mataram Jesus e Deus o ressuscitou dos mortos. E naquela pregação, mais de 3.000 pessoas foram batizadas, ouviram o Evangelho e falaram, não, nós queremos se batizar, queremos tomar uma posição com Deus, porque o batismo é um sinal público de fé. Eu preciso tomar essa decisão. E eles então foram batizados e o apóstolo Pedro disse, olha, então arrependam-se cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento traz perdão, traz salvação, traz o dom do Espírito Santo, traz o poder de Deus quando há arrependimento. E você vai ver isso dos versículos 37 ao 42, é um pouquinho mais para frente, mas você vai ver que eles tinham tudo em comum. Não havia necessidade da igreja, porque eles compartilhavam tudo, vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e eles tinham tudo junto, tudo em comum. Ninguém passava necessidade na igreja. Também há outro detalhe muito importante. Eles estavam diariamente no templo. Hoje, por conta dessa situação, nós não podemos estar presente no templo por conta do distanciamento, dessa lei municipal e federal e tudo mais, mas nós entendemos que eles tinham
estar juntos no templo. Também partiam o pão de casa em casa. Eles, além de irem para o templo, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contavam com a simpatia do povo. O povo começou a ver que os crentes eram diferentes. Havia algo especial. O Senhor começou a abençoar a vida deles. E então, muitos iam sendo salvos pelo testemunho daqueles. E a salvação, se você não conhece muito bem esse termo, a palavra salvação quer dizer livramento de algo muito ruim. Então, como se você estivesse nadando na praia e de repente começa a se afundar e vem alguém e te tira daquela situação, te coloca num lugar a salvo, te coloca num lugar seguro. Você está salvo agora. Este é o significado da palavra. Estou livre daquela morte, daquela situação que estava me conduzindo à morte. Vem alguém e te tira, vem alguém e te toma pelas mãos e te coloca num lugar seguro. Ela se refere também à libertação do pecado e de todas as consequências. Mas tem um detalhe: só Jesus pode salvar. Só Ele tem o poder de salvar. Diz a Bíblia que dia a dia muitos iam sendo salvos. Desculpem, muitos iam sendo salvos. E este é o poder de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, ele encheu a igreja com poder. Ele transformou a igreja pela sua graça, através do Espírito Santo. Para você hoje, fazer uma oração, pedir: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ser cheio com o poder de Deus. Eu não posso mais viver a mesma vida que eu vivia. Eu preciso de ser cheio com o Espírito Santo. Que o Senhor te ajude nesse dia. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor traga paz ao seu coração nessa circunstância que estamos vivendo. E que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida. Eu vou enviar para vocês 3 estudos sobre os dons espirituais. Tem até um teste que você pode fazer neste arquivo que eu vou mandar. Tem um teste que você faz e já te dá os dons mais fortes na sua vida. Também vou mandar um que fala sobre as festas. Na Bíblia tem vários artigos interessantes sobre isso e também sobre salvação. Que Deus te abençoe. Aproveite para memorizar Atos 2:42, que estavam juntos, partiam pão e dia a dia o Senhor acrescentava. Memorize esse versículo, tenham tempos juntos, mesmo que seja online, e que o Senhor vai abençoar a vida de vocês. Quero orar, pedir ao Senhor que abençoe esse grupo que vai acontecer essa semana. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos a tua bênção, pedimos, Senhor, encha os teus filhos com o teu Espírito e que o Senhor mesmo se revele, que o Senhor mesmo se manifeste na vida de todos aqueles que estão me ouvindo e que vão participar dos grupos online. Aceite a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana, fica na paz.